Deixa eu compartilhar com você um pouco aqui, ó. Opa, opa, isso, dessa maravilha aqui, ó. Esse livro belíssimo que traz tantos insights para a gente sobre a importância da meditação, do mindfulness. Meditação, não no sentido de você ficar lá, né? Mas você aprender a importância de você ativar sua presença no momento presente. E o quanto isso tem beneficiado o nosso cérebro, a nossa máquina, né? O nosso aparato mental, as nossas emoções, o quanto essa prática tem sido estudada pela neurociência. E eu quero trazer para você hoje, no sentido de te estimular a buscar mais informação sobre esse assunto, porque meu objetivo aqui, de forma nenhuma, é esgotar esse assunto com você. Eu quero só provocar você a querer saber mais sobre isso e o quanto isso pode impactar na sua jornada. Eu falo com muita propriedade com relação à parte de meditação, né, a parte de estar concentrado com práticas no momento presente. E aí, no final desse nosso encontro aqui, eu vou te falar de algumas práticas que esse livro traz aqui. Ele traz algumas meditações bem práticas e comuns que a gente aprende também quando a gente trabalha autossabotagem, a gente aprende a ativar essa presença, e o outro autor, né, o Shihad Shamini, ele traz como aumentar o seu cérebro QP, né, o seu cérebro quociente de positividade no seu cérebro, para você aumentar a sua performance. E vamos combinar, toda vez que a gente está presente, a gente ganha com isso. Todas as vezes que a gente presta atenção àquilo que a gente está fazendo, quando a gente sai desse nosso piloto automático, a gente ganha nos relacionamentos, a gente ganha na nossa performance, a gente ganha com relação a parar de perder tempo, a de fato concluir os nossos objetivos. É uma economia, digamos assim, de forma geral. E essa é uma prática que a gente pode fazer em diversas partes do nosso dia. Então, eu quero trazer aqui alguns assuntos interessantes desse livro, e eu até separei aqui por alguns tópicos para a gente poder, né, trazer esse movimento de melhorar as nossas emoções, de melhorar as nossas percepções, de ampliar o nosso repertório comportamental com isso, da gente ter mais resultados, não somente resultados na nossa carreira, na nossa liderança, mas resultados em relacionamentos, né? Resultados onde a gente possa ter uma vida mais digna, onde a gente possa ter mais qualidade de vida, onde a gente possa é, auxiliar a nossa saúde, a nossa longevidade, com uma prática que não custa nada. Isso que é mais louco, isso que é talvez mais intrigante, algo que não custa, né? Algo que na verdade, custa o nosso pouco tempo. Pouco, porque eu vou te falar assim, você não precisa ficar uma hora fazendo meditação, você não precisa ficar uma hora parado. Existem práticas aqui que você pode fazer até em movimento. Aliás, a maioria delas. Mas vamos lá. Quero trazer para você aqui o que é o mindfulness e por que que a neurociência se interessa por isso. Mindfulness não é só uma meditação. Mindfulness é você fazer a prática da atenção plena, né? Onde a gente se concentra intencionalmente no momento presente. Então, é você parar intencionalmente, sentir, por exemplo, as suas pernas, onde elas estão tocando agora, se você está sentindo a pressão ali das suas coxas é, no assento que você está. Se você agora leva atenção para os seus pés e sente os seus pés tocando o solado do seu calçado, ou o chão, se você estiver descalço.
A neurociência hoje, ela estuda como é que essa prática tem transformado o cérebro. E eu não estou falando uma transformação somente é, subjetiva, é uma transformação de estrutura. Olha que interessante como os cientistas estão debruçados nisso, e eles têm mostrado os impactos dessa prática de mindfulness em modificações, impactos positivos, tá? Em modificações de estruturas neurais, principalmente aqui, ó, o que nos diferencia, né? O nosso pensamento crítico, o córtex pré-frontal. Quando a gente, né, além do córtex pré-frontal, que tem a análise crítica, o nosso pensamento crítico, aquele que avalia o que a gente vai fazer, ele também existem, né? Existem aqui estudos nas modificações das reações da amígdala, que é onde conecta mais a parte de instintos, de emoções. Então, você veja que ele está atuando em duas fontes extremamente importantes para a nossa regulação emocional, importantes para os resultados que a gente deseja, importantes para a vida saudável que a gente quer levar com relação aos nossos relacionamentos. Então, é justamente por isso que a neurociência tem estudado e se debruçado, né, tem investido em conhecer mais sobre mindfulness. E aí a gente entra em outro assunto, que é a neuroplasticidade ligada ao mindfulness. Quando a gente fala neuroplasticidade, a gente está falando da capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões. E a gente está falando também de algo que é extremamente relevante para a longevidade saudável do cérebro. A neuroplasticidade ou a falta de neuroplasticidade está envolvida em vários casos de demência. E o fato da gente é, estimular essa neuroplasticidade com a prática de mindfulness, com a prática da atenção plena, ele ajuda a fortalecer esses caminhos neurais novos, né? Ele ajuda a criar essas novas conexões que são extremamente poderosas e importantes para a gente ter longevidade saudável. Alguns estudos mostram, né, que a prática regular de mindfulness, ele pode fortalecer essas áreas associadas à memória, à aprendizagem, a controle emocional, demonstrando que a gente pode reprogramar o nosso cérebro e melhorar a nossa qualidade de vida. Olha isso como é poderoso, né? Um outro ponto importante sobre mindfulness é sobre a regulação emocional que o mindfulness proporciona. Ele ajuda a regular as emoções e a fortalecer, como eu disse, o córtex pré-frontal, que controla também, né, o córtex, aquilo que é crítico em nós, que tem o pensamento que projeta as consequências, é também aquilo que controla a resposta da nossa amígdala, que é uma estrutura ligada àquelas emoções que são intensas, que são impetuosas, como o medo, como a ansiedade. Então, a própria prática permite a gente responder a situações com mais calma, com mais clareza, com menos impulsividade. E o quanto isso, né, essas três coisas, ó, mais calma, mais clareza e menos impulsividade, o quanto isso favorece as suas relações, o quanto isso favorece os seus objetivos, os seus resultados, enfim, eu acho que tem muitas coisas, né? Eu acho que é muito profundo isso. Outro ponto para a gente analisar, os impactos da prática de mindfulness no estresse. Alguns estudos, eles indicam que o mindfulness, né, que essa prática melhora a capacidade de concentração ao treinar nossa mente para retornar ao momento presente. Porque isso aumenta, né, é, muitas vezes, aquele ímpeto, na verdade, não que aumente o ímpeto, perdão, eu me expressei errado.
O fato da gente estar no momento presente, a gente começa, então, a criar uma avaliação maior de tudo aquilo que pode acontecer. Quando a gente pratica, né, a presença plena, a gente vai proporcionar a redução dos níveis de cortisol, por exemplo, o hormônio do estresse. Quando você reduz esse hormônio, você também está promovendo um relaxamento maior. Você também está promovendo uma maior resiliência, em situações que são desafiadoras. Então, você trazer, né, esse foco atencional, porque o mindfulness vai ajudar você a melhorar o seu foco de atenção. Você trazer isso, essa capacidade de concentração, essa capacidade de trazer para o momento presente, vai inclusive aumentar a sua eficiência na redução do estresse, na conclusão de tarefas, eh, na dispersão, enfim, em tantas outras situações que podem promover o estresse no seu dia a dia. Outra fonte importante é a questão da saúde mental, né? Existem vários livros, não só esse, Neurociências e Mindfulness. Se eu não me engano, Emocional, a Nova Neurociência dos Afetos, de Leonard Mlodinow, O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge. Todos esses livros, eles citam a influência do mindfulness na saúde mental com relação ao aumento de um fator chamado fator BDNF. Fator de crescimento cerebral. É um fator que aumenta a nossa capacidade de ser resiliente. É um fator que aumenta a nossa determinação. E quando a gente fala de um fator, a gente está falando de uma estrutura que aumenta, uma estrutura física que modifica-se com a prática de presença plena, a prática de mindfulness. Então, olha como é relevante a gente optar intencionalmente por uma prática que modifica estruturas cerebrais, que nos auxilia na saúde mental. A gente sabe que, hoje em dia, saúde mental é um assunto muito divulgado nas empresas, é, talvez um assunto até um pouco delicado. A gente vê aí tantos casos de burnout, que nada mais é do que um problema de saúde mental e emocional, e o quanto, às vezes, paradas estratégicas e intencionais com essa prática, ela pode impedir, né? Esses dias eu estava vendo um estudo que ele falava o seguinte, que uma pessoa com burnout, por exemplo, geralmente ela vai ficar afastada aproximadamente 100 dias no trabalho dela. Fora as consequências, às vezes ela chega a ficar afastada anos, fora as consequências que isso tem para todos os relacionamentos. É muito forte, é muito profundo. Então, às vezes, você fala assim, porque é tão simples a prática de mindfulness, você fala, isso aí não deve funcionar. Mas a gente precisa incorporar essa prática à nossa rotina do dia a dia e observar como ela vai agregando na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, nos nossos relacionamentos, porque ela vai influenciando. Ela vai desenvolvendo empatia, ela vai desenvolvendo compreensão, que são habilidades fundamentais para relacionamentos saudáveis. Você vai começando a entender as outras pessoas, por quê? Porque quando você está praticando a presença plena, você não está pensando na resposta que você vai dar. Você está com um pouco mais de amorosidade, você está mais atento às interações sociais, você prioriza mais a fortalecer alguns vínculos. Então, tudo isso favorece a nossa saúde emocional e isso influencia em todos os nossos relacionamentos.
Agora, vamos falar de uma coisa importante também. Deixa eu molhar minhas palavras aqui. A prática de mindfulness também é importante para o nosso sono, né? Por quê? Porque ela reduz a hiperatividade mental. E geralmente essa hiperatividade impede um sono reparador. Então, técnicas de meditação, de relaxamento, de respiração, todas elas ajudam a diminuir os nossos pensamentos intrusivos e nos ajudam a adormecer melhor também. A respiração tem um papel extremamente importante na prática de mindfulness. Respiração consciente é você sentir a sua respiração, a sua inspiração e a sua expiração. É você sentir, você parar para sentir isso. Eu costumo dizer que respiração é remédio. Respiração ativa, na verdade, ela conecta corpo e mente e ela ativa o sistema nervoso parasimpático, por exemplo. Ela reduz a frequência cardíaca. Tanto é interessante que existe um estudo que o fato de você, mesmo sem uma situação de ansiedade, respirar de maneira rápida, né? Se você respirar por algum tempo assim, o seu corpo entra em estado de ansiedade, porque ele entende que com a respiração mais curta, os batimentos cardíacos eles vão acelerar e você está num estado onde você precisa lutar ou fugir, onde você precisa dar uma resposta para sobreviver. Então isso, né? Imagina o oposto, é você trabalhar a respiração de forma consciente, trabalhar a respiração de forma com bastante presença, e isso vai diminuir os seus batimentos cardíacos, isso vai reduzir, né? Vai promover um pouco mais de calma, vai promover um estado de relaxamento, por mais que você não perceba isso momentaneamente, mas com o tempo, com a prática, você vai verificando o seu estado, como ele é modificado, né? Os estudos comprovam que aqui e agora reduz muito a nossa ansiedade, reduz muito a nossa insatisfação com relação a pensar sobre o futuro, ansiedade, que geralmente surge com as nossas preocupações, né? Ou mesmo com os arrependimentos do passado. Então, a prática de mindfulness nos ajuda a aproveitar o momento presente. E nesse livro aqui, ele tem, quer ver? Eu acho que 15 práticas. Deixa eu confirmar aqui, ó. Ele tem 16 práticas de mindfulness, de presença plena, para a gente aproveitar aqui, você utilizar aquilo que mais se encaixa para você. Então, ele tem desde aquela meditação, né, comum, vamos dizer assim, aquela que você para, que você senta num lugar tranquilo, sem intervenções, aonde você se coloca numa posição ereta, você relaxa, você começa a dirigir o foco da sua atenção. Essa é a mais usual, certo? E essa é aquela que todo mundo fala assim: ah, eu não consigo fazer, não consigo meditar, eu não tenho paciência. Mas você precisa pensar que os estudos estão avançando e te dando uma oportunidade de um tratamento que não custa absolutamente nada. Um tratamento extremamente eficaz, capaz de modificar estruturas cerebrais, capaz de melhorar sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde mental, que sem ela a gente não faz nada. Então, você pode começar com 1 minuto por dia. Você pode começar observando seus pensamentos, vendo como seus pensamentos são como cavalos selvagens, e depois você vai conseguindo dominar isso. Você vai conseguindo fazer isso sem julgamentos, julgamentos sobre você mesmo, né? Aí tem a meditação
com a atenção focada na respiração. Então, você pode fazer 1 minuto, por exemplo, focando na sua inspiração e expiração. Também é um tipo de meditação. O que mais aqui, ó? Exploração do corpo. Isso aqui é muito legal. Chama Body Scan. Você vai levando a sua atenção para as partes do seu corpo. Essa aqui é uma das bastante utilizadas também no trabalho com autossabotagem, né? Para você neutralizar a autossabotagem. Então, você leva a atenção para as partes do seu corpo. Então, eu estou aqui com um copo de água. Eu acabei de tocar nesse copo de água e senti na ponta dos meus dedos que esse copo está gelado, né? E a hora que eu bebo, eu senti a temperatura na minha língua. Eu senti quando a água desceu pela minha garganta. E aí você traz, né? O que que você está pensando quando você está com a atenção voltada para esse momento presente? Só naquele ato. Quando você está caminhando, por exemplo, você sente a brisa no seu rosto, você leva atenção para um dos músculos do seu corpo, para um membro, para uma perna, para a perna direita, para o músculo da perna direita. Tudo isso é você levar atenção específica para uma parte do corpo. Meditação caminhando, olha que delícia, né? Então ele traz as técnicas aqui. Meditação da amorosidade, olha que legal. Então, você levar a amorosidade para as pessoas próximas com o seu pensamento. Meditação da gratidão, olha quanta coisa tem para você praticar mindfulness. Lavando as mãos com atenção plena. Esse aqui também pode ser um tipo de body scan, tá? Então, você tá lá, você sente a temperatura da água, você sente o aroma do sabonete que você está utilizando, você lava as suas mãos com cuidado, comendo com atenção plena. Então, você mastiga. Um exercício interessante é você fazer a mastigação com os olhos fechados. Isso leva alguns segundos, né? Isso traz você alguns segundos de presença muito poderosa. 3 minutos de espaço para respirar, deslocamento consciente no trânsito. No trânsito, onde a gente tem mais situações de estresse. A gente pode focar em alguma coisa bonita no trajeto, numa árvore, nas flores, né? Nas circunstâncias, nos momentos, nas possibilidades que você tem de agradecer. Por mais que a situação esteja caótica no trânsito, mas o conforto de você estar num carro, um ar-condicionado, enfim, é você levar a sua atenção para outro lugar que não seja o foco do estresse. Enfim, tem mais, tem várias aqui, tá? Sessão de autocompaixão, despertar consciente, comece o dia com um propósito. Esse aqui é muito legal, né? Você começar o dia intencionado, com um propósito específico para você levar isso ao longo do dia. Então, percebe que ele traz muito poder para a gente, né? Não é à toa que os cientistas estão debruçados principalmente no século XXI, sobre a importância dessa prática que já era muito utilizada pelos, né, como é que chama, gente? Pela aquela parte oriental, né, do nosso planeta, aonde essa é uma prática que é até comum para eles, né, para os orientais, mas para nós ocidentais não é tanto. Por quê? Porque a gente vive no ritmo hipnótico, a gente acha que é tudo pela força do nosso braço, a gente acha que a gente não pode parar. Então, o quanto é importante, né? Eu quero deixar aqui registrado para a gente entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que existem hoje infinitos recursos, a gente tem muito conteúdo, muito livro, sei lá, muita gente falando sobre isso, a gente tem acesso
há muita informação, mas às vezes informação que não é de tanta qualidade, né, mais superficial. E meu objetivo aqui, dividindo isso com você, é que você busque se aprofundar nisso, que você busque praticar essas técnicas, que você busque informações para que você possa expandir o seu repertório emocional, para que você possa ter melhores relacionamentos, para que você possa ter mais discernimento para tomar decisões importantes na sua vida, sem pensar que, poxa vida, eu sou muito explosivo, eu, sabe, coloco os pés pelas mãos, conhece essa expressão, quando a gente faz aquilo que não devia, justamente porque a gente está muito atribulado, a gente não para, o nosso momento de descanso é como se fosse a pausa para a gente retomar amanhã. A gente não se permite descansar, a gente não se permite apreciar as coisas. Então, que esse vídeo aqui traga para você alguns insights para te mostrar a importância de uma prática tão simples e tão poderosa quanto a presença plena, quanto a prática de mindfulness. Eu não sou especialista nisso, mas eu gosto de dividir aquilo que faz muito sentido, aquilo que eu pratico com frequência, aquilo que modifica de fato, né? Por mim, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, testado e aprovado. E eu gosto muito meu estilo de meditação é silêncio. Eu gosto de pouco tempo aonde eu sente e possa fazer contemplação. E o meu estilo de meditação preferido é fazendo, praticando esporte, é correndo, por exemplo. É onde a minha mente fica livre, é onde muitas vezes eu levo atenção para as batidas do meu coração. São alguns minutos. Ah, estou correndo 2 horas. Eu estou 2 horas meditando? Provavelmente não. Mas eu estou ali com uma atenção voltada em alguns momentos para algumas sensações, né? Então, isso me ajuda a passar os dias com mais qualidade, a fazer escolhas melhores, a fazer autoanálises mais eficazes, enfim, né? Existem muitos benefícios que talvez a gente não consiga mensurar, mas fica aqui, né? A minha contribuição para que você busque mais informação sobre isso. Se esse vídeo foi relevante para você, coloca aqui, né, o seu like, isso nos ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque sempre tem alguma novidade, ou eu compartilho informações sobre livros, sobre conteúdos, para a gente crescer enquanto profissionais, enquanto pessoas, nos relacionamentos, nos nossos objetivos, naquilo que a gente tem como propósito de vida, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Vou deixar aqui os dados desse livro na descrição, se você quiser fazer essa leitura completa, buscar mais informações, esse é o caminho, tá bom? Ó, grande beijo para você, fica na paz.